Fala aí, pessoal. Vamos continuar nosso papo sobre banco de dados e o modelo conceitual. Agora a gente vai seguir um pouco, aprofundando um pouco mais na questão dos relacionamentos ali e algumas questões ali das propriedades do- das entidades do modelo conceitual. É, Mas vamos lá, vamos para a tabela. Seguindo aquilo que a gente fez no anterior, lembra que a gente tinha aquele modelinho em que a gente tinha de uma loja de carros, né, em que a gente tinha um carro, tinha o carro aqui, ele tinha as propriedades dele, o modelo, a placa e a cor, né, e aqui a gente tinha um vendedor que tinha um nome e o CPF. E aqui a relação entre eles, a gente tem que o vendedor vendeu o carro, em um, cada carro, cada carro tinha que ter um vendedor, né, cada carro tinha que ter um vendedor e um vendedor pode ter vendido zero ou muitos carros. E aí a primeira coisa que a gente pode ver, que a gente tem que analisar, é que a gente consegue já, de cara, a gente ter saber uma ideia da eficiência desse relacionamento de acordo com a combinação de cardinalidades. O que é a combinação de cardinalidades? É esses dois números aqui, é o combinando entre eles. Então isso aqui, dá pra fazer um símbolo assim, é a combinação dessas duas cardinalidades. E aí a gente consegue ter uma ideia de eficiência ou até impossibilidade, dependendo da cor dessa combinação. E muito disso aqui vai ser uma certa decoreba, mas tem uma lógica toda aqui por trás, obviamente. Então, quais são as cardinalidades aqui que a gente vai. As combinações que a gente pode ter, né? A gente tem o. o eita, calma, vamos começar aqui. O 01 para 01. Essa combinação de duas. Ela é ruim. Ela tem uma eficiência ruim, tá? Ruim. Por quê? Porque aqui ela não me garante que nenhum. Ela não tem uma garantia de que exista uma entidade em pelo menos um dos dois lados. Esse aqui pode ser zero, esse aqui pode ser zero. Isso aqui causa uma certa inconsistência. A gente não tem uma garantia de que pelo menos um dos dois lados vai existir. Então, isso aqui no geral é ruim. Não é impossível de fazer, tá? Dá pra fazer no banco de dados, mas é ruim. Tem alguns casos que é impossível. Tá? Mas a eficiência é ruim. Como não tem uma garantia, tu nunca sabe qual do lado começar e se o outro lado existe e por aí vai. Beleza? A gente tem, opa, o próximo equivalente que é o 01 para 1. Esse aqui é ok, tá? É de boa usar esse aqui, sem problema. Esse aqui é até um caso clássico. Quando tem uma relação ali. Esse aqui garante que pelo menos esse lado exista, né? Então não tem esse problema do nenhum dos dois lados existir, tá? E aí o engraçado é que a gente tem aqui esse 1 para 1. Essa relação aqui ela é impossível. Ela dá erro. Por que ela dá erro? Porque se eu preciso, sempre que uma entidade exista, eu preciso que as duas entidades existam, quem que eu crio primeiro? Por exemplo, vamos dizer que eu modele meu banco de dados colocando isso aqui 1 para 1. Quando for adicionar no banco de dados, quem eu vou adicionar primeiro? O carro ou o vendedor? Se eu adicionar um carro, vai dar um erro, porque ele não tem um vendedor associado. E obrigatoriamente eu falei que ele tem que ter um. Se eu adicionar primeiro o vendedor, ele vai dar um erro, porque eu falei que tem que ter sempre um carro e eu não adicionei o carro ainda, né? Então, não existe fazer em computação, no geral, generalizando, não existe fazer as coisas ao mesmo tempo, né? É sempre uma sequência. Então, eu tenho que adicionar um depois o outro. Então, se os dois são obrigatórios, sempre ter uma relação, eu não consigo fazer isso. Porque eu não consigo adicionar os dois ao mesmo tempo. Eu tenho que adicionar um depois o outro. Por isso que essa combinação de cardinalidades aqui, um para um, ela é impossível, ela dá erro. Tá? Porque tu não consegue adicionar os dois ao mesmo tempo. Aí quando tu adicionar um, o outro não existe ainda, ele quebra. Dá problema. Beleza? Aí agora a gente tem aqui do outro lado, né? A gente vai. A gente tem o 0 ou 1 para muitos, na verdade. O 0 ou 1 para. O 0 ou 1 para muitos. Essa aqui também é um caso bem comum. Ela é ok.
a gente tem... ela é aceitável, ela pode ter o problema do não ter dos dois lados, né? Parecido com esse aqui de cima. Mas ela é aceitável porque ela é necessária. Ela é um caso bem comum em muitos casos. A gente tem o 0,1 para 1. Essa aqui é até equivalente a essa de cima, né? Só que aqui eu preciso ter um dos dois lados, necessariamente isso aqui existe. Essa aqui é melhor, tá? Ela também é ok, mas ela é até melhor que a de cima, porque essa aqui eu garanto que pelo menos um dos dois lados exista. E aí eu evito inconsistências. De novo, essa aqui tem o mesmo problema dessa aqui, né? Mas essa aqui não é que ela não funciona, ela funciona, ela só tem uma eficiência meio ruim. Aí a de baixo tá ok. Tá? Tá, essa aqui ela pelo menos garante de um dos lados. Eu tenho essa combinação aqui também, né? Que mesma ideia, eu vou combinar aqui com vários, mas eu garanto que pelo menos um dos lados sempre vai existir. Então, muito bom também. E, por fim, eu tenho um 1 para 1, que é que isso aqui entra no mesmo problema que esse aqui, né? Ele não é possível existir. Porque sempre que eu criar um lado, eu não vou ter o outro ainda, ele vai dar problema porque é obrigatório ter o outro. Sempre que eu criar essa entidade aqui, ele vai dar erro porque essa aqui não foi criada ainda. E aí quebra tudo e não tem como existir. Beleza? Então essas são umas regrinhas de combinações de entidade. Tem uma certa lógica, pelo menos a gente saber a lógica dessa aqui e saber que essa aqui é ruim, o resto tá tudo de boa. Mas é principalmente essas duas aqui, porque saber que não dá, né? Porque é um erro grave fazer isso aqui, porque isso aqui não simplesmente não funciona. E... não, mas a gente tem mais um conjunto de combinações. Isso aqui, inclusive, a gente consegue colocar como conjunto de combinações, tá? Tipo, essas aqui, elas são combinações... Vamos pegar uma outra cor aqui. 1 para 1, né? Todas aqui são... Entra nesse ponto. 0 ou 1 para 1. Essas aqui, elas são 1 para n. Elas sempre são ou 0 ou 1 para n. E aí a gente tem as combinações n para n. Que é vários para vários, né? E essa aqui a gente tem... Vamos lá. A gente tem o 0 muitos para 0 muitos. Esse aqui, ele funciona. Só que esse aqui ele é pior que ruim. Ele é péssimo. Ele é muito ruim. Que além de ter a parte da inconsistência, por não ter nenhum dos dois lados, né? Ele qualquer um dos lados criado também pode conectar com o N do outro lado. Além de ele cria uma certa consistência, além de criar um número de registros provavelmente muito grande. E normalmente sem muita utilidade. Então assim, evitar. Dá pra fazer, mas evitar. Isso aqui é 0 asterisco, 0 asterisco, né? Próximo 0 asterisco para 1. Ele continua sendo péssimo, tá? Ele elimina um pouquinho do problema de ter pelo menos a consistência de um dos dois lados, pelo menos existe. Porém, ainda continua com um probleminha de criar N conexões de um lado para outro. Então, vocês imaginam um emaranhado, tem duas entidades, eles podem ter essa tem várias conexões, e desse lado também tem várias. Tu tem duas entidades aqui, tu tem várias conexões de um lado, várias conexões do outro. Isso aqui tem uma grande chance de virar um emaranhado absurdo, criar um monte de conexão inútil que vai sobrecarregar de graça o banco de dados. De novo, não é impossível de fazer. Não é que dá erro. Dá, mas não é muito legal. E a combinação de um asterisco para um asterisco, né? Que a gente já viu que é impossível, que entra no mesmo problema disso aqui, que é o mesmo problema disso aqui, né? Não dá pra tu criar um de um lado se o outro não existe. Beleza? Então assim,
Isso aqui pode ser meio decoreba também, mas, de novo, como eu falei, é mais se a gente entender a lógica desses aqui, principalmente dos erros, a gente consegue, pelo menos, se blindar desses problemas. E aí, a gente entra num... Vamos entrar aqui num outro ponto agora de falar de relacionamentos de uma entidade, tá? Vamos pegar nesse mesmo ponto da loja aqui e vamos dizer que um vendedor, ele pode ser um gerente. Ele gerencia os outros vendedores, mas ele também vende, fica na loja. Então, eu tenho uma questão que eu posso chamar de autorrelacionamento. Então, eu tenho o vendedor aqui, com o nome e o CPF. E eu posso dizer na minha modelagem aqui que ele gerencia. É porque esse vendedor, ele gerencia outros vendedores. Na hora que eu adicionar as entidades no banco de dados, se eu escrever a entidade mesmo de fato, eu vou fazer assim, né? Ela vai estar escrita, vamos dizer aqui desse jeito, sei lá, aqui o João com CPF 123. E ele gerencia o Pedro com CPF 345. Tá? Aqui gerencia. Então, é isso que a gente está falando de dizer. Então, um vendedor gerencia outro vendedor. Tá? Só que na modelagem em si, né? É isso que a gente vê, né? Um vendedor que gerencia outro vendedor, né? Como mostrando. Então, isso se chama autorrelacionamento. O próprio conjunto de entidades se relaciona com ele mesmo. Tá? Isso é possível. Né? Então, esse caso que eu te mostrei, isso é completamente possível. E a gente tem uma entidade que a gente usa, por exemplo, vamos pegar aqui um caso, vamos dizer que eu queira falar, neste caso aqui, do carro e do vendedor. Eu queira guardar no meu banco quando que foi vendido e qual o valor da venda, por exemplo. Beleza, eu posso, aqui nesse caso, até daria para ter uma opção que podia ser o valor da venda, que ele seria vazio, né? Ele podia ficar vazio até o carro ser vendido, aí seria preenchido com alguma coisa, uma propriedade, né? Isso aqui poderia ser uma propriedade. Tu podia colocar a data da venda também. Poderia ser uma propriedade do carro, tá? Só que esse caso eu ainda consigo encaixar a propriedade do carro. Só que normalmente tem alguns casos quando isso não encaixa no próprio modelo, no próprio modelo do carro, porque a propriedade, o relacionamento precisa ter propriedades em alguns casos. Então, eu vou preparar aqui um exemplo melhor para vocês poderem visualizar melhor, um exemplo mais concreto. Vamos lá, preparei aqui um exemplo melhor. Agora a gente fez um outro modelo aqui de uma clínica médica, em que o médico vai fazer uma consulta paciente. Então eu tenho aqui a entidade, né, o conjunto de entidade paciente, que tem o nome e o CPF só. E eu tenho o conjunto de entidade médico, que tem o nome e o CRM. CRM é um documento que o médico tem que tirar para poder trabalhar. É a identificação deles. E eu tenho um relacionamento aqui entre eles, eu digo que o paciente se consultou com o médico, tá? Aqui, a cardinalidade. Aqui eu posso ter 0 ou N pacientes. O médico ele pode ter atendido nenhum ou quantos pacientes for. E o paciente ele pode ter se consultado com um ou mais médicos. Porque se existe uma consulta, tem pelo menos um médico, né? Não dá para se consultar com nada. Então, se pelo menos existe um consultor, tem que ter pelo menos um médico, mas ele pode ter feito várias consultas. Ele pode ter no cardiologista, depois no endócrino, depois etc. Então, ele pode ter feito várias consultas ao longo da vida. Beleza. E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero salvar quando
qual foi o dia que o paciente foi na consulta. Tá? E aí o que eu faço? Eu posso fazer, sei lá, dia da consulta. Dia da consulta, que tá escrito aqui, tá? Posso fazer isso? Não dá, né? Se eu fizer isso, esse paciente ele pode se consultar com vários médicos, tem várias consultas. Aqui vai ficar o quê? Aqui só pode ser uma data. É uma propriedade, ela só pode ter um valor. Não pode ter vários. E mesmo se tivesse vários, ele está relacionado a esse valor, mesmo que fosse uma lista, vamos dizer assim, que pode ser uma lista, ele está relacionado com qual médico. Então não dá para deixar ali, né? Não faz sentido se eu colocar como uma propriedade. Também não faz sentido se eu colocar do lado do médico aqui também é a mesma coisa, né? Nesses casos, isso acontece muito quando a gente tem relacionamentos N para N, vários para vários, né, no caso, aqui são vários para vários, que a gente chama de N, o N para N, né, que são esses tipos aqui. Os N para N. Aí quando eu quero colocar uma coisa no meio do caminho, a gente usa o que a gente chama de um conjunto de entidade. Conjunto de entidade é esse aqui, né? Associativo. Então, conjunto de entidade associativa. Ou seja, a gente adiciona um conjunto de entidade novo aqui no meio do caminho que o trabalho dele é associar uma entidade a outra. Então, eu vou colocar aqui consulta. E aqui tem a data. Que é isso que eu quero salvar, né? Propriedade dessa consulta é data. E aí essa relação aqui não existe mais. Tá? Agora o que existe é o paciente manda para a consulta vai para o médico. Essa entidade aqui ela só existe para relacionar o paciente ao médico e aí eu posso guardar a propriedade no meio do caminho. E daí, isso aqui em alguns bancos de dados isso aqui é necessário para poder fazer um N para N, para fazer uma relação de N para N aqui, tá? De N para N. Tem alguns bancos de dados que eles até aceitam propriedades dentro do relacionamento. Eu posso colocar um relacionamento, ele pode ter propriedades aqui dentro dele, mas são umas coisas mais específicas. Mas normalmente a gente trabalha com o conjunto de entidade aqui associativo, né? Isso aqui essa é um conjunto de entidade. Conjunto de entidade é isso aqui, né? Lembrando que isso aqui é um conjunto de entidade. Só que esse aqui é um associativo que ele está no meio do caminho. Ele serve para associar uma coisa a outra. E aqui eu posso colocar, sei lá. Vai ter que dar nome para esses dois, tá? Tem consulta e atendeu. Inclusive essa seta aqui pode ser até o contrário. Tanto faz, na verdade. Isso aqui não muda muito. Mas é para isso que serve. Isso aqui é, de novo, é basicamente obrigatório em N para N. Tem algumas exceções. Depende do teu SGBD, né? Do teu sistema de gerenciamento. Mas isso aqui é muito usado. Uma entidade associativa no meio do caminho. E aqui eu posso ter, só para finalizar, aqui eu posso ter quantas propriedades eu quiser, né? Ele é uma nova entidade, então eu posso falar o que eu quiser aqui no meio do caminho. O importante é que ele conecta um no outro. Beleza? E por fim, a gente vai falar só de um conceito que a gente chama de entidade genérica versus entidades únicas, tá? Então, vamos voltar aqui para o do carro, por exemplo, do carro e do vendedor. Vamos dizer agora que essa empresa ela mudou e ela vende, além de carros, agora ela vende tratores. Vende trator também. Eu posso fazer uma nova coluna, novo conjunto de entidade, chamar de trator. Aí dá a mesma coisa aqui, modelo, placa. Trator tem placa? Nem sei se trator tem placa. Acho que dependendo, não pode andar na rua, né? Mas eu vou colocar a placa aqui e a cor. Enfim. E dizer a mesma coisa. Aqui é 0 para
e dizer a mesma coisa. O vendedor pode ter vendido, tem que ter um vendedor, né? E ele pode ter vendido nenhum ou vários tratores. Só que aqui a gente já vê uma coisa que a gente consegue simplificar, né? Eles são muito parecidos, os dois. O carro tem modelo, o trator tem modelo. O carro tem placa, o trator tem placa. O carro tem cor, o trator tem cor. A relacionamento é o mesmo. Então aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode usar um conjunto de entidades chamado de entidades genéricas. Que em vez de fazer isso, a gente cria uma entidade chamada veículo. E aí a gente pode, considerando que todos os veículos têm um modelo, todos têm placa, todos têm cor, e necessariamente todos precisam ter placa, né? Placa pode ser nula aqui também, não pode ser vazia, tu pode deixar ela sem valor, caso ele não tenha, mas essa é a ideia, eles têm uma propriedades em comum, né? E aqui eu posso dizer colocar um tipo, colocar em maiúsculo, eu posso dizer um tipo, e aí esse tipo, ele pode ser carro ou trator. Ah, e no futuro começou a vender caminhão. Ou caminhão. Então, essa entidade aqui, ela ficou genérica, né? Agora ela serve para tu anexar, vamos dizer aqui, vários objetos, várias outras entidades que em vez de tu fazer separado, tu faz tudo junto. E aqui tu elimina essa redundância, que tá escrevendo a mesma coisa aqui, né? Tchau, 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 vai embora. E aqui vem só um vendeu. Vendeu, aqui 0 asterisco e aqui 1, né? Pronto. Isso aqui é uma entidade genérica. O carro é uma entidade única, que ele se refere, vamos dizer, a um tipo de objeto no mundo real, aqui, né? Então ele é uma entidade única, ele pode falar de uma coisa só, e o veículo aqui é uma entidade genérica. É uma abstração, um conceito abstrato, mas deu a pegar, né? Ele pode englobar vários objetos aqui do mundo real. E essa é a ideia de entidade genérica e entidade única. Porque sempre eu posso colocar, posso decidir no meu banco de dados, isso é uma decisão que a gente tem que tomar. A gente pode usar as duas, não tem certo ou errado nesse caso. A gente decide se a gente vai usar uma entidade genérica ou entidade única. Eu poderia tranquilamente escolher carro, que nem numa clínica eu posso colocar médico e funcionário, eu posso colocar, sei lá, trabalhadores no geral, e aí dizer que é do tipo médico ou do tipo atendente, sei lá. Então eu posso escolher fazer uma entidade genérica e guardar tudo numa mesma entidade, né? Só mudando, sei lá, o tipo aqui para identificar, ter um identificador para dizer que tipo é aquele, ou fazer uma entidade para cada objeto ou pessoa, etc, que eu quero registrar no banco de dados. Isso é uma decisão que a gente toma na hora de criar. A ideia é que na hora que a gente vai fazer o banco de dados a gente tente englobar tudo que precisa ser feito, pensar um pouco no futuro, mas também deixar o mais simples possível. Então sempre tem que balancear isso. Porque senão não vale a pena, porque não usa só entidade genérica sempre. Porque isso pode adicionar complexidade desnecessária. Para que eu vou colocar trator, caminhão, se eu sei que a gente é uma loja de carros usados, ela não vai vender caminhão nunca. Ah, mas pode ser que daqui a vários anos ela... Beleza, então a gente adiciona essa complexidade daqui a vários anos quando isso acontecer. É melhor deixar as coisas mais simples e funcionais para ser mais fácil de usar, e aí depois tu adiciona a complexidade. Então é aí que toma a decisão, a gente usar uma entidade única ou uma entidade genérica. Mas na modelagem elas são a mesma coisa, né? Uma entidade com suas propriedades e tal, e não muda muita coisa. A ideia é essa. Beleza? A única coisa que vocês vão ver sempre quando tem entidade genérica é que ela tem algum tipo que vai identificar uma da outra. Não precisa ser o nome tipo, né? Pode ser qualquer outra, mas é uma propriedade que vai diferenciar uma da outra. Porque tu tem que diferenciar se é carro, se é caminhão, se é médico, se é atendente, por aí vai. Beleza, gente?
valeu. Qualquer dúvida ou coisas mal explicadas, deixa aí no comentário. E agora vou começar a pedir o curtir e a inscrição, já que eu vou começar a me acostumar com esse negócio do YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.